Vamos então, irmãos, dar sequência às nossas mensagens. Hoje, o texto que vamos ler e refletir é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30. Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao verso de número 30. Nós sabemos que Jesus está aqui no monte ensinando os seus discípulos um longo discurso a respeito do reino dos céus. Primeiramente, ele falou do caráter dos cidadãos desse reino, da influência que esses cidadãos devem ter neste mundo, enquanto ainda não estão de forma plena no reino dos céus. Depois ele começou a falar que o seu ensino e a lei deste reino está em absoluta harmonia com a lei de Deus exposta no Antigo Testamento. E ele começou a fazer alguns contrastes entre o modo como a lei foi explicada até então pelos rabinos, pelos mestres da lei, e agora ele apresenta nesse contraste a sua interpretação, que é a interpretação infalível, porque ele, que neste momento é o intérprete da lei, ele também foi no passado o legislador, ou seja, ele deu a lei. Ele, sendo Deus, ele estava ali no Sinai, quando Moisés recebeu da parte de Deus a lei. Portanto, aquele que criou as leis está agora interpretando-as para que nós possamos entender e viver à luz deste significado tão profundo da vontade de Deus. Vamos ler então Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Nós vimos no primeiro contraste entre o ensino dos fariseus, dos rabinos e o ensino de Jesus, o primeiro contraste consistiu no sexto mandamento, aquele que dizia, e nós vimos no verso 21, não matarás. E agora Jesus, então, no seu ensino, ele se move do sexto para o sétimo mandamento, que diz, não adulterarás. Este é, literalmente, o sétimo mandamento. E, portanto, ele deve ser cumprido à risca, com toda certeza. Porém, o que Jesus nos ensina aqui é que há um dever para além do simples ato ou da simples restrição ao ato da relação sexual de um homem casado com uma outra mulher. O significado do mandamento, segundo o que Jesus vai nos dizer aqui, vai muito além disto. Há significados mais profundos, assim como todos os outros mandamentos. Este mandamento possui aplicações, significados muito profundos e atingem o âmago da vida humana, que é o coração. Ele vai tratar novamente do coração. Nós vamos ver então sobre o dever de não adulterar, o significado disto e como corrigir, o problema em duas partes. A primeira parte nós vamos ver então que o adultério é um pecado do coração. Leia novamente comigo o verso 28.
Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Adultério, portanto, segundo o ensino de Jesus, é mais do que um ato físico. Segundo o ensino de Jesus, adultério também é mais do que um olhar. Adultério é uma atitude do coração. John Stott nos diz que o verdadeiro significado dessa ordem divina é muito mais amplo do que a mera proibição de atos de imoralidade sexual. Ele nos lembra do trecho anterior, dizendo: assim como a proibição do homicídio incluía a proibição do pensamento colérico, ou seja, da ira, e também da palavra insultuosa, o xingamento, da mesma forma, a proibição do adultério inclui o olhar concupiscente e a imaginação. Olhar concupiscente é um olhar desejoso, um olhar cobiçoso, e a imaginação. O legalismo dos fariseus os impediu de olhar para as camadas mais profundas que havia em cada mandamento. O ato físico da relação sexual com uma pessoa que não seja o seu próprio cônjuge é sim adultério. Mas antes deste ato em si acontecer, houve no coração o olhar desejoso, a cobiça pecaminosa. Portanto, antes do ato propriamente dito, houve de fato o adultério já cometido no coração. O pecado aqui denunciado por Jesus certamente vai além do desejo sexual de um homem casado por uma mulher. Ele diz no versículo 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ou seja, parece que ele está falando para homens casados não olharem com intenção impura para outras mulheres, mas vai muito além disso. A aplicação desse mandamento vai além disso com toda certeza. Jesus está condenando de forma implícita a intenção impura no coração tanto de homens como também de mulheres casadas por outras pessoas que não sejam seus cônjuges, e da mesma forma ele está condenando o desejo impuro no coração de homens e mulheres solteiros. Não só a prática em si da fornicação, que é o ato sexual com alguém com quem você não tem um compromisso de casamento, sendo solteiro, mas antes disto acontecer, Jesus está condenando o olhar malicioso, o pensamento cobiçoso, a imaginação vergonhosa, perniciosa do coração. Ele está condenando todas estas coisas. Não só o que está na superfície, mas no que está por baixo, nas camadas mais profundas deste mandamento. Tudo o que seria imoral no ato em si, também é imoral no olhar e no pensamento. É o que Jesus está nos ensinando. A lei de Deus legisla não só sobre os atos, mas também sobre os pensamentos, sobre a imaginação. E por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Ele legisla sobre os pensamentos, ele legisla sobre a imaginação da nossa mente, ele legisla sobre o propósito, as motivações do nosso coração. Quando Deus nos chamou para si, Ele nos chamou para morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos impuros, para que nós sirvamos a Ele em santidade, em novidade de vida. O homem e a mulher de Deus, seja casado ou solteiro,
não pode estimular a sua imaginação na direção de uma outra pessoa, nem mesmo fazer uso de qualquer recurso gráfico para isto, a fim de obter satisfação da sua necessidade sexual. Jesus está nos proibindo disto. O desejo sexual, ele não é impuro, ele não é errado em si mesmo. Não, foi Deus mesmo, o próprio Deus, o santo Deus, que colocou no meu coração, na minha vida e na sua vida e na vida de todos os seres humanos, a capacidade de ter desejos sexuais. O desejo sexual é essencialmente bom porque foi criado por Deus. Mas esse desejo se torna mal, se torna prejudicial para a nossa vida quando ele é direcionado para alguém que não seja o nosso próprio cônjuge. E eu creio aqui que não é desnecessário dizer que tanto os adolescentes como jovens, solteiros, jovens casados, adultos e até mesmo pessoas de mais idade devem tomar muito cuidado com o que se passa no coração, com o direcionamento que se tem dado aos desejos sexuais. Porque ninguém, independentemente da idade, ninguém está livre de cair num pecado sexual, seja no ato ou antes disso, no olhar e nos pensamentos. E como lidar com isso? Como lidar com isso? Como eliminar da mente, do coração, as intenções pecaminosas? Jesus nos apresenta uma solução, que não é das mais simples, que não é das mais fáceis. Acompanhe comigo como corrigir esse problema. Verso 29 e verso 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está recomendando que os seus discípulos devem arrancar os seus membros, seus olhos, cortar suas mãos, caso não queiram ir para o inferno, se estes membros estiverem o levando a pecar. Será que Jesus quis dizer exatamente isto, de forma literal? Veja, Jesus acabou de falar do adultério e ele disse que o adultério é mais profundo do que um ato físico. O ato físico é pecaminoso, terrivelmente pecaminoso, mas o pecado não é só este. É um pecado mais profundo que ocorre no olhar, ocorre no coração. Então, será que agora, já que ele acabou de falar do adultério como uma atitude pecaminosa do coração, será que agora ele está realmente, de fato, exigindo que os seus discípulos arranquem os seus olhos, cortem literalmente as suas mãos, se estes o fazem pecar? Será que não há camadas mais profundas de significado para que possamos entender aqui? Jesus costumava enunciar essas palavras ao longo do seu ministério. Ele repetiu isso em outros contextos. Em Mateus 18, se você ler, você vai perceber, há de novo esta menção num outro contexto, falando de um outro assunto. E aí, por conta de Jesus ter falado isso, a verdade é que houve gente que já se mutilou na história, literalmente. Já houve gente que arrancou seus olhos, que arrancou suas mãos.
Mas será que essa é a correta aplicação do que Jesus está dizendo? Eu creio que não. Eu creio que não é isso que Jesus está nos falando para fazer, literalmente. Jesus aqui se refere a uma abnegação moral radical. Jesus não está recomendando a mutilação. Jesus está recomendando o que nas palavras de Paulo é a mortificação. A mortificação dos desejos pecaminosos. Porque é por meio desse tipo de mortificação dos desejos pecaminosos que então se alcança a santificação. Jesus está ensinando os seus discípulos a arrancarem do seu coração tudo o que os faz tropeçar na área sexual. De forma resoluta, de forma decidida, arrancar de uma vez por todas da sua vida tudo o que leva a cometer pecados na área sexual. Você já deve ter lido o livro de Jó. Jó é um personagem extremamente antigo. Não se tem uma data precisa de quando ele viveu, mas provavelmente Jó foi contemporâneo de Abraão. E Jó, mesmo tão antigo, tendo vivido antes mesmo da lei, porque a lei veio através de Moisés, que era, sei lá, tataraneto de Abraão. Jó viveu muito tempo antes da lei e ele já tinha noção clara das conexões entre o coração, os olhos e o ato de um homem. Ou, se quiser mudar a ordem, os olhos, o coração e o ato em si. Ele já tinha noção clara. Se você quiser abrir rapidamente, lá no capítulo 31 do livro de Jó, nós vamos ver aí como que ele fez para ele não cair no pecado do adultério do coração. Aquele adultério que acontece dentro do coração e que depois, por causa dele, vem o adultério propriamente dito, o ato físico. Né? Observe aí no versículo 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Olha aí. Eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria eu numa donzela? Ele está dizendo, olha, eu decidi, eu me comprometi com os meus próprios olhos a não fixá-los em uma donzela. Olha o versículo 7, versículo 8. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, então semei eu e outro coma. Quer dizer, se eu pequei nesse tipo de pecado, de deixar o meu coração se levar pelo que os meus olhos estão vendo, então que todo o meu trabalho não sirva para nada e outros venham a desfrutar do que eu estou produzindo. E olha ainda o versículo 9 e o versículo 10. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, ali adiante ele diz, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Ele está dizendo, se eu me deixei seduzir por qualquer mulher, seduzir não foi nem o ato do adultério físico, mas a sedução, o levar do coração. Se eu me deixei seduzir por causa de mulher, então que a minha mulher faça tudo o que ela faria para mim, faça por outro. E que outros se encurvem sobre ela, ou seja, outros a possuam sexualmente. O que Jó está dizendo é que ele tem consciência tranquila de não ter cometido nenhum desses pecados, nem com seus olhos, nem com o seu coração, porque ele decidiu. Ele decidiu. Ele fez uma aliança com os seus olhos de não fixá-los em nenhuma donzela. Jó decidiu
não pecar contra Deus na área sexual. E para isso ele fez uma aliança com seus olhos, de não permitir que o seu coração siga os seus olhos. Como então controlar o coração? Jó responde: controlando os olhos. Como controlar o coração? Que foi a pergunta inicial que eu fiz aqui nesse segundo ponto. Aliás, talvez eu não tenha comentado, né? O primeiro ponto é: o adultério é um pecado do coração. Versículo 28. Agora o segundo ponto: o adultério é corrigido com mortificação. Versículos 29 e 30. A pergunta que eu fiz foi: como eliminar da mente e do coração as intenções pecaminosas? Como controlar o coração? Não era essa a ideia? A pergunta e a resposta de Jó é: controle os seus olhos. A resposta de Jesus é: controle os seus olhos. Viva como se você não tivesse olhos. Interpretando aqui os versículos 29 e 30, que Jesus diz para arrancar. Viva como se você tivesse literalmente arrancado. Não os fixe em ninguém que não seja o seu próprio cônjuge. Olhos indisciplinados levam ou produzem pensamentos vergonhosos, os que, por sua vez, levam a atos vergonhosos. Há uma conexão, uma correlação. Olhos indisciplinados, olhos que não têm nenhum controle, geram pensamentos vergonhosos. E estes pensamentos vergonhosos, por sua vez, levam os homens a atos vergonhosos, como a relação sexual ilícita e como até mesmo a prática da masturbação. Tudo começa nos olhos, vai para os pensamentos em forma de imaginação. E a imaginação, assim como o desejo sexual, não é algo errado em si, mas se torna errado quando direcionado para alguém que não seja alguém com quem você fez compromisso de casamento. Da mesma forma, a imaginação em si não é algo ruim em si mesma. Imaginar é uma capacidade que só os seres humanos têm. Nós somos diferentes de todas as demais criaturas de Deus porque nós somos capazes de imaginar. Mas nós devemos usar a nossa capacidade de imaginação com responsabilidade, para a glória de Deus também. Mas, veja, nós temos responsabilidade não só sobre a nossa imaginação, como também sobre a imaginação das outras pessoas. E aqui eu devo mencionar o cuidado que as mulheres devem ter em se vestir com discrição. Devem ser discretas, como a própria palavra de Deus as orienta. As mulheres devem saber a diferença entre estar vestida de um modo elegante, com discrição, e estar vestida de um modo atraente e sensual. E eu temo que muitas mulheres se vestem de modo atraente e sensual sem a devida consciência disso. Eu temo que não haja plena consciência. Por isso vale aqui a recomendação a vocês, minhas queridas irmãs, que vocês cubram o seu corpo o máximo possível. Eu não estou aqui para legislar sobre que roupa você deve utilizar. Quem sou eu? Mas, como princípio geral, minha irmã, não permita que o ambiente praiano da nossa cidade ou a cultura sensual do nosso país influencie tanto o teu modo de se vestir. Cada um deve dar conta diante de Deus dos seus próprios atos e intenções do coração. Se uma mulher, por exemplo, se veste de modo impróprio para atrair os homens, ela vai dar conta disso diante de Deus. E por outro lado, os homens,
que olharem para uma mulher e fixar nelas o olhar, eles também darão conta disso diante de Deus. Jesus nos ensina nessas palavras a arrancar pela raiz tudo o que nos leva a pecar. Jesus nos ensina a mortificar o nosso eu, tomar a nossa cruz e segui-lo. John Stott interpreta esses versículos 29 e 30 dessa forma: se os teus olhos te fazem pecar, não olhe. Comporte-se como se você realmente tivesse arrancado os seus olhos e os tivesse jogado fora. Se as tuas mãos ou os teus pés te fazem pecar, porque a tentação assola você através das suas mãos, coisas que você faz, ou assola você através dos seus pés, por onde você vai, lugares por onde você visita, então não faça ou não vá. Comporte-se como se na realidade você os tivesse cortado, jogado fora. Como se você estivesse agora aleijado, sem poder fazer as coisas que você fazia, ou visitar os lugares que você anteriormente visitava e te levavam a pecar. Esse é o significado da mortificação. É você viver para a glória de Deus e morrer para o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, procure detectar na sua vida os gatilhos que te levam a pecar na área sexual e elimine-os. Elimine-os. Se você estar sozinho em casa te leva a pecar, não fique sozinho. Não fique sozinho em casa. Se abrir um aplicativo como o Netflix, como o YouTube, como o Instagram ou qualquer outra coisa te faz tropeçar, não abra. Elimine isso da sua vida. Coloque na sua própria vida sentinelas morais para te advertir da aproximação do inimigo. E uma vez aproximando, você percebendo, você toma uma decisão imediatamente. Alguém muito conhecido na Bíblia não vigiou o tempo todo. E quando baixou a guarda, caiu gravemente em pecado. E você sabe de quem que eu estou falando. Eu estou falando de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 11, nós lemos a seguinte história. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha o detalhe. No tempo em que todos os reis costumavam ir para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e ficou em Jerusalém. Onde ele deveria estar? Ele deveria estar lá, acompanhando o seu exército, como rei. Mas ele decidiu ficar. Ele decidiu não ir à guerra. Versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ou seja, ele estava ocioso. Ocioso, não tinha nada para fazer, nada importante. Ele se levantou, ele foi passear no terraço, numa boa, e aí aconteceu alguma coisa. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Até aqui, entre aspas, nenhum problema. Ok, ela poderia estar tomando banho no lugar errado, né? Bem do lado da casa de Davi. Como é que, né? Podia alguém estar ali naquela condição? Enfim. Só que ele não só olhou e se desviou, ele olhou e cobiçou. E aí diz o versículo 3 que ele mandou perguntar quem era. Ele não mandou chamar logo de cara, mandou perguntar quem era.
disseram quem era ela. É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Veja a sequência. Ele não deveria estar ali, mas ele está. Ele não deveria estar ocioso, mas ele está. Então isso foi o ambiente propício para ele cair em pecado. Davi não guardou o seu coração. Ele não controlou os seus olhos. E por isso ele se deitou com Batseba. Mas a história não acaba aí. Como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. E para esconder o seu pecado com Batseba, Davi chegou ao ponto de mandar matar a Urias, que estava lá na guerra. Davi mandou colocar Urias na frente de batalha, numa posição de extrema fragilidade, para ser morto de fato. E ele o foi. E depois disso tudo acontecer, um profeta foi até Davi, se não me engano agora é o capítulo 12, versículo 1. E esse profeta diz para Davi: havia numa cidade 2 homens. Ele conta uma historinha. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera até ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra ele e disse ao profeta Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E então o profeta Natã disse a Davi: tu és o homem. Ele é o homem rico, que recebeu um viajante. E quem é o viajante? O viajante que veio a esse homem rico é o desejo sexual por Batseba, que instantaneamente tomou conta do seu coração e que precisava ser saciado. E o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter blindado o seu coração e ter ido satisfazer os seus desejos sexuais com a sua mulher. Mas ele preferiu satisfazer-se com uma mulher que não lhe pertencia. E isto ofendeu terrivelmente a Deus. Naquele dia, Davi julgou a sua satisfação momentânea como mais importante do que a eternidade com Deus. E eu quero finalizar, portanto, destacando 2 coisas. Em primeiro lugar, lembremos, meus irmãos, que a eternidade é muito mais importante do que um momento, um breve momento. E a pureza de coração é muito mais promissora, ou seja, pode dar frutos muito mais perenes, permanentes na nossa vida do que um prazer tão breve. Essa é a primeira coisa. A eternidade é muito mais importante do que um momento e a pureza de coração é muito mais promissora do que um breve prazer. Em segundo lugar, deixemos-nos lavar pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, derramado em nosso favor. Deixemos-nos lavar por ele e andemos assim limpos em novidade de vida, oferecendo a Deus os nossos membros como instrumentos de justiça.
deixemos-nos lavar pelo sangue do Cordeiro e andemos em novidade de vida, oferecendo a Deus os nossos membros como instrumentos de justiça.